Hoje eu gostaria de comentar com vocês, amados em Cristo Jesus, sobre um assunto que é bastante discutido e difundido na face da terra, em todos os lugares hoje, né? A Páscoa. A primeira Páscoa é celebrada no Egito, ainda quando os hebreus eram escravos do faraó e de todos os seus comandantes lá. Foi um pequeno grupo, desceu para lá por causa de fome que havia no mundo daquela época. E esse pequeno povo que foi para lá se tornou uma grande população. A preocupação de Faraó e dos seus comandantes era que essa população crescia sobremaneira e eles ficaram preocupados. Eles vão se tornar um número tão grande e vai acabar nos dominando. Então vão tacar bastante serviço e se tornaram escravos no Egito. Quando fala escravo, trabalho forçado. Escravo para não terem tempo. Mas os filhos que iam nascendo nem morriam. Era tão abençoado por Deus e protegido que todos nasciam saudáveis. Então isso é uma coisa muito boa. Saúde, se tornavam homens e mulheres com saúde. Pois bem, Deus falou que depois de 430 anos, alguma coisa assim, ia os tirar da terra do Egito e levar para a terra que Deus já havia prometido ao pai Abraão, que está em Gênesis capítulo 12, prometendo uma terra, prometendo número de família enorme, né, descendente. Ia também prometer um que ia trazer uma bênção por todas as famílias da terra, é a pessoa de Cristo. Pois bem, eles vão estar preparando para sair de lá. Nessa preparação vai haver grandes dificuldades, várias conversas de Moisés e Arão com o faraó, com seus comandantes, mas nada tinha de sucesso. E Deus interferiu, já que não vão deixar vocês sair por bem, vai sair por mal. E quando você está lendo, a partir de Êxodo capítulo 12, você vê as 10 pragas, que foram algo triste, né? Mas uma coisa que nos chama atenção, Deus vai dar uma palavra. Vocês vão sair dessa terra e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vai ser com dificuldade, porque sair um grupo pequeno é fácil, mas sair uma multidão de pessoas não é fácil. Mas Deus faz o seguinte, olha, naquela noite, vocês vão preparar tudo isso antes. Vai tomar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, saudável. Vocês vão matar esse, vão imolar, ele fala no texto, nós vamos estar lendo. Vocês vão imolar e naquela noite, se a família for grande, vai comer todo aquele cordeiro durante a noite. Vai ser assado. Vocês vão comer também pão asmo, significa pão sem fermento, e tomar ervas amargas. Parece uma coisa meia sem graça, mas é a palavra do Senhor. Então nós temos que observar isso. Quando Deus fala, às vezes não cai bem para a gente na hora, mas devemos obedecer porque o resultado vem depois. Feliz daquela família que tomou a palavra do Senhor e fez. Depois que Deus havia mostrado para os egípcios bastante coisa, ele pede para os hebreus fazerem isso. E o sangue, vocês não vão comer o sangue. Então lembra bem disso. O sangue vai ser para vocês passar nos umbrais, quer dizer, no portal, né, da entrada de cada porta de casa. Para que quando o vingador passasse, ia ver que tinha sangue. Sangue significa vida. O nosso corpo, enquanto ele tem sangue, tem vida. Se o nosso sangue sair do nosso corpo, estamos mortos. Então, sangue é vida. Então, houve derramamento de sangue, houve muitos animais mortos, a carne iam comer. Pois bem, e Deus deu as datas certinhas que eles deveriam fazer estas coisas. E foram obedecendo passo a passo. Os primeiros versículos dizem assim, de Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, das almas.
conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro, deveria ser consumido. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão vai passar em ambas as ombreiras na varga da porta, o portal da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Essa foi a palavra. Então vocês vão fazer desta forma. Não mude. Esse é o padrão que eu te dou. E assim, feliz daquela família que obedeceu ao Senhor. Porque o vingador vem e ele vai atingir as casas que não obedeceram. Você acha que os egípcios iam obedecer? Provavelmente também alguns israelitas não obedeceram e foram atingidos pelo vingador. Agora, Deus mandou passar o sangue. Então vamos lembrar que o sangue ele tem um simbolismo muito grande na vida de cada pessoa. Na vida de cada pessoa que entende o significado do sangue do cordeiro, né? Ele diz no versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, olhar e ver o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E ele disse que este sinal que eles iriam ver, a destruição, que cada casa teve tristeza porque houve morte, esse sangue seria por sinal. E eles deveriam repetir isso uma vez por ano, para que pudessem lembrar as próximas gerações que Deus os tirou com um braço forte da terra do Egito. Sair com uma pequena população talvez seria bom, mas o número foi enorme de pessoas, então deu um trabalho grande. E eles deveriam comer e sair às pressas. E levaram deste pão sem fermento, porque não havia tempo mais de fazer. Eles vão ficar, Deus já sabiam que iam errar. Foram atravessar o Mar Vermelho. Agora o que fizeram depois que atravessaram o Mar Vermelho? Paulo até fala dessa passagem em 1 Coríntios capítulo 10, que os nossos pais foram batizados, assim passando pelo mar como embaixo de uma nuvem, quando atravessaram o Mar Vermelho. Logo que chegaram do outro lado do Mar Vermelho, a primeira coisa foi pecar contra Deus. Construir um bezerro de ouro, e Deus não os perdoou. Deus, quando Moisés desceu do monte, que estava trazendo já as primeiras ordens do Senhor para eles seguirem, eles construíram um bezerro de ouro. E Moisés desceu e ficou tão bravos que acabou quebrando aquelas tábuas, aquelas pedras que foram escritas com o dedo de Deus, os mandamentos do Senhor. E assim Deus, através de Moisés, disse, quem quer seguir ao Senhor, fica desse lado. Quem não quer, pode ficar do outro lado. Então, naquele dia, foram mortos 23.000 pessoas e a terra os engoliu. Desobediência. Deus não aceita idolatria. Não adianta você prostrar diante de uma imagem e dizendo que está adorando a Deus que não está. Deus ele não aceita isso. E um dos seus mandamentos, não terás diante de mim imagem nem de homem, nem de animal, nem de réptil, nenhum. Nem nos céus, nem na terra, nem embaixo das águas. Eu não aceito. Eu sou o Deus, o único Deus. Precisamos entender isso. Porque hoje não é só ter uma imagem. Existem muitas pessoas que idolatram até seres humanos, homens. Está espalhado pelo mundo. O homem se tornou um Deus no lugar de Deus. Deus não aceita isso. Então devemos lembrar. Então essa foi a primeira Páscoa. E ela vai vigorar pelas próximas gerações. Até chegar Cristo. Uma vez que chega Cristo,
Ela ainda vai ser celebrada enquanto Jesus tem vida, porque ainda estão embaixo da antiga aliança. Uma vez que Jesus morreu, voltou aos céus, essa Páscoa não foi mais celebrada, porque ela já foi cumprida e cancelada. No livro de Lucas, capítulo 22, só duas passagens nós vamos usar hoje. Essa de Êxodo e Lucas 22, a partir do versículo 7. Ele repete um pouco parte desse cenário, a partir do versículo 7, mostrando quando Jesus vai celebrar a última Páscoa. E o que significa a última Páscoa? Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Homem nenhum é capaz de cumprir toda a lei. Aí você poderia perguntar, mas então como é que aquelas pessoas vão serem salvas? Aqueles que foram obedientes à lei do Senhor, teve o sacrifício de animais até que chegasse o sangue de Cristo, que é o único que tira o pecado do mundo. Foi só um pagamento temporário. O sangue daqueles animais da antiga aliança, desde a terra do Egito até a chegada de Cristo, foi um pagamento temporário, porque ele não é capaz de remover pecado. O Jesus foi o cumprimento de toda a lei, porque ele se tornou o Cordeiro de Deus. Lembra que João fala isso no capítulo 1? No versículo 29 e no 36. João Batista estava andando com os seus discípulos porque ele veio pregando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E vinham as pessoas chegando para João, e João ia os batizando. E João até fala, raça de víbora. Por quê? Vocês querem sair da condenação, mas não querem se arrepender dos seus pecados. Por isso ele fala, arrepender, mostra frutos dignos de arrependimento. E assim João vai estar preparando o caminho de Cristo. E quando ele vê Jesus passando no versículo 29 do capítulo de João, o primeiro capítulo do Evangelho de João, ele mostra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 36, ele repete, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele vocês devem seguir. Até os discípulos chegam para Jesus, Senhor, onde é a sua casa? Jesus fala, o Filho do Homem não tem onde nem repousar a cabeça. Quando não é para seguir Jesus em termos físicos, foi por um período curtinho. Seguir Jesus em termos espirituais, através dos seus ensinos. Ele diz que a minha palavra é vida. Aí ele começa no versículo 7, repetindo um pouco da parte, daquele cenário desde Êxodo, né? Então, Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles perguntaram, onde quereis que os preparamos? Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrarei um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. Indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Então Jesus não comeu a Páscoa junto com os judeus. Jesus está fazendo algo espiritual. Os seus discípulos entendiam parte dessas coisas. Não entendiam tudo, mas entendiam parte. Então quando Jesus falou, eu estou ansioso, ele diz no versículo 14, chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com eles os apóstolos, disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela venha, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então Jesus ia ser agora entregue para as autoridades, a mandato, a pedido dos
dos judeus e eles iam crucificar Jesus fora da cidade. Então ele era o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que ia ser imolado. Por isso Deus disse que esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Todas as coisas estão em Cristo. Ele seria o cumprimento perfeito da lei. E quando a gente vê que fala que Jesus veio para cumprir a lei e não para cancelar, está dizendo que ele veio para cumprir, porque é o único que conseguiu cumprir toda a lei. E nesse momento, Jesus vai comer a última Páscoa e ele vai ser preso, vai ser levado, naquela noite, numa quinta-feira, e ele vai ser levado para ser crucificado. E quando Jesus ressuscitou, os apóstolos começam a pregar o evangelho. E quando surgiu o grupo que nós conhecemos como a igreja que pertence ao Senhor, eles começaram a usar pão ázimos, o pão sem fermento e o suco da videira, 2 itens. E assim, nós vamos fazer o quê? Lembrar do quê? Lembrar da saída do Egito? Não, nós não saímos do Egito. Lembrar que nós saímos da escravidão do pecado, que Jesus nos tirou, mostrando arrependimento por completo, e vamos comer parte desse pão sem fermento, que é o pão ázimo, simbolizando um corpo sem pecado, e vamos tomar do suco da videira, também simbolizando um sangue sem defeito, e vamos lembrar da morte de Cristo, que nos tirou da escravidão do pecado. Aí Jesus usa esses 2 símbolos, versículo 19 e 20. E tomando um pão, no meio daquela celebração da Páscoa, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aí você vai estudar um pouco mais e vai ver que não é mais na quinta, nem na sexta, nem no sábado, e nem é por 7 dias, é no primeiro dia da semana, quando a igreja está reunida. Isso obedecendo os ensinos do Senhor. É no primeiro dia de semana, você está reunido, então o pão sem fermento, o que é que vai estar trazendo à sua mente naquele momento? É o sacrifício do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E você vai lembrar, o sacrifício de Jesus, que eu não era capaz de cumprir, ele me tirou do lamaçal do pecado. E tomando o suco da videira, você vai ver, este é o sangue da nova aliança, da aliança que foi feita com Cristo Jesus, para que eu possa ter vida, que é e a vida por vir. Agora, o que se comemora hoje, falando sobre Páscoa, o domingo da Páscoa, uma vez por ano, hoje é mais um comércio bem grande, onde se vende chocolate, outros presentes, reúne as famílias para estar lembrando, mas lembra bem, é uma festa celebrada. Não tem nada errado nisso, de você estar com a sua família, com seus netos, com seus parentes, seus pais, almoçarem juntos, mas não tem nada a ver com a Páscoa celebrada, começando com os judeus e também com a ceia do Senhor, que é comemorada e lembrada a cada primeiro dia da semana, quando a igreja está reunida. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não estou condenando ninguém. Agora, você atribuir a Páscoa de hoje com a morte de Cristo também está errado. Essa comemoração que existe hoje, ela é um comércio, e um comércio que dá um faturamento muito grande, e você há de convir comigo e ver que é mesmo assim. Mas não tem nada errado você comprar algum presente para os seus filhos, para os seus pais, comprar para você, ganhar. Não tem nada errado nisso. É uma festa do homem, não uma festa espiritual. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Se você já é uma pessoa inscrita em nossa página, seja sempre bem-vindo. Se alguém lhe perguntar o que é a Páscoa, ensine para ele enviando esse vídeo, mostre para ele. Ele vai entender que não tem nada errado o que ele fez, mas não dá para atribuir isso a Cristo, porque é bem diferente do que a Bíblia ensina. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo, mas eu peço que todos sejam mensageiros do Senhor e ajude outras pessoas ensinando a Bíblia, para que eles possam converter a Cristo. E a alegria da Páscoa
não fica só em chocolate, mas que ela fica na conversão verdadeira ao Senhor e Salvador, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe.